Boa noite, amigos. Começamos com o livro Mantras de Vida, que hoje tem um bom conselho de Luester. Não crio problemas com ninguém. Cedo sempre até onde posso. Se vem o abuso, recorro ao bom senso e faço o melhor. No livro dos Espíritos, a pergunta é sobre o casamento e celibato. E Kardec pergunta: está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? E o Espírito da Verdade responde dizendo: é uma lei humana muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. No livro Céu e o Inferno, prosseguindo com a leitura das mensagens dos espíritos de evolução mediana, nós lemos na última vez o relato da senhora Annabelle Ville, que é uma jovem mulher que morreu aos 35 anos, teve uma vivência bastante caridosa e conhecia o espiritismo, mas não seguia. Afinal de contas, o espiritismo também era novo, né? E aconteceu que no dia que ela teve um desfalecimento, uma quase morte, mas o marido dela não estava presente e ela fez um supremo esforço e voltou à vida. E relatou ao marido que ela ia morrer, mas quis esperar que ele estivesse perto dela, pois tinha muitas recomendações a fazer. E aí ela viveu mais 3 meses, que foi uma longa e dolorosa agonia. Ela sofreu bastante antes de morrer. E no dia seguinte, após a morte, ela deu uma comunicação, foi evocada e deu uma comunicação pedindo, no final ela pede para não falar sobre o passado, sobre a razão do sofrimento dela, mas que ela estava bem e tal. Então hoje vamos continuar com uma mensagem que ela transmitiu 1 mês após a sua morte. E eles perguntam: agora que deve estar completamente desprendida e que se reconhece melhor, ficaremos felizes de ter consigo uma conversa mais explícita. Poderia nos dizer qual foi a causa da sua longa agonia? Porque ficaste durante 3 meses entre a vida e a morte. E ela responde: obrigada, meus bons amigos, por sua lembrança e suas boas preces. Como foram salutares para mim e quanto contribuíram para o meu desprendimento. Preciso ser apoiada ainda. Continuem a orar por mim. Vocês compreendem a prece, não são fórmulas banais que dizem, como tantos outros, que não se dão conta do efeito que produz uma boa prece. Sofri muito, mas meus sofrimentos são largamente levados em conta, e me é permitido estar frequentemente junto a meus queridos filhos que eu lamentava tanto deixar. Prolonguei eu mesma meus sofrimentos. Meu desejo ardente de viver para meus filhos fazia com que eu me apegasse de algum modo à matéria, e, ao contrário dos outros,
Eu me obstinava e não queria abandonar esse desgraçado corpo com o qual era preciso romper, e que, no entanto, era para mim um instrumento de tantas torturas. Eis a verdadeira causa da minha longa agonia. Minha doença, os sofrimentos que aguentei, expiação do passado, uma dívida a mais a pagar. Infelizmente, meus bons amigos, se eu tivesse escutado, se eu os tivesse escutado, que imensa mudança na minha vida presente, que alívio teria sentido em meus últimos instantes, e como seria mais fácil essa separação se, em vez de contrariá-la, eu tivesse me deixado ir com confiança na vontade de Deus, na corrente que me arrastava. Mas, em vez de dirigir meus olhares para o futuro que me esperava, eu não via senão o presente que ia deixar. Quando eu voltar à terra, serei espírita, asseguro-lhes. Que ciência imensa! Assisto às suas reuniões com frequência e às instruções que são dadas. Se pudesse ter compreendido quando estava na terra, meus sofrimentos teriam sido bem moderados, mas não chegara a hora. Hoje compreendo a bondade de Deus e a sua justiça, mas ainda não estou suficientemente avançada para não me ocupar com as coisas da vida. Meus filhos, sobretudo, me prendem ainda, não mais para mimá-los, mas para velar por eles e tentar que sigam a estrada que o Espiritismo traça nesse momento. Sim, meus bons amigos, ainda tenho graves preocupações. Uma, sobretudo, pois o futuro de meus filhos depende dela. Pode nos dar algumas explicações sobre o passado que deploras? Sim, meus bons amigos, estou pronta a lhes fazer minha confissão. Eu desconhecera o sofrimento. Vira minha mãe sofrer sem sentir compaixão. Tratara-a de doente imaginária. Não havendo nunca acamada, supunha que ela não sofria e ria de seus sofrimentos. Eis como Deus pune. Assim termina essa sessão, e 6 meses após sua morte, quer dizer, 3 meses após 5 meses após essa última comunicação, ela volta. Eles perguntam: agora que decorreu um tempo suficientemente longo desde que deixaste seu envoltório terrestre, quer nos descrever sua situação e suas ocupações no mundo dos espíritos? E ela responde: durante minha vida terrestre, eu era o que se chama, de maneira geral, uma boa esposa, mas antes de tudo amava meu bem-estar. Compassiva por natureza, talvez não tivesse sido capaz de um sacrifício penoso para aliviar um infortúnio. Hoje tudo mudou. Ainda sou eu, mas o eu de outrora sofreu modificações. Vejo que não há outras posições nem condições senão o mérito pessoal no mundo dos invisíveis, onde um pobre caridoso e bom está acima do rico orgulhoso que o humilhava com sua esmola. Velo especialmente pela classe dos afligidos pelos tormentos de família, a perda de paz ou de fortuna. Tenho a missão de consolá-los e encorajá-los, e estou feliz assim. E aqui termina essa mensagem da Ana Belleville. E para terminar os nossos estudos de hoje, vamos ler três quadrinhas com o nome de Palavras de Fé, de Eugênio Rubião. Eis uma nota de lei que sinto ao pensar no bem. Sem os outros nada sei, sozinho não sou ninguém.
de Ricardo Júnior. Depois de muita canseira, buscando paz sem senti-la, vejo que a paz verdadeira é a consciência tranquila. E de Souza Lobo. Quem esbanja a liberdade sem proveito e sem razão, está construindo a grade da sua própria prisão.